Vamos lá, galera. A gente continua falando sobre código de conduta, ética e integridade da Embrapa. A gente vai fazer isso por meio de estudo por questões de estilo Sebrasp e essa é a parte 3. Se você não assistiu ainda às aulas número 1 e 2, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar. Nessa aula, a gente vai falar sobre as vedações trazidas pelo código de conduta. E elas vão aí dos tópicos 12 a 17. Os tópicos 18, 19 e 20, há a possibilidade do vídeo ficar muito longo e a gente não conseguir trazer esses tópicos aqui nessa aula. Então, se der tempo, a gente vê, pincela um pouquinho sobre os principais pontos desses tópicos. Se não, de maneira geral, vai ficar... Na verdade, esses tópicos vão ficar como dever de casa para vocês lerem, elaborar questões e trazer aqui nos comentários para a gente resolver em conjunto. Tudo bem? Essa parte de vedações, quando eu estava elaborando aqui a aula e as questões, eu achei uma parte bem simples, porque são vedações, são coisas relativamente óbvias que a gente vê no dia a dia, coisas que não podem ser feitas dentro de uma instituição pública, né? E de porte, por exemplo, como a Embrapa. Mas apesar dos tópicos, né, serem relativamente simples, esse tópico 1 é um tópico bastante longo, tem muitas vedações, então se torna um pouco chato. E a banca ela pode também tentar confundir na hora de elaborar as questões. Por exemplo, ela pode pegar uma vedação contida aí nas vedações gerais e dizer que é uma vedação relacionada a nepotismo dentro do enunciado da questão. Tudo bem? Então a gente vai ver cada tópico desses, seguindo a mesma metodologia dos vídeos anteriores. A gente vê um tópico, resolve algumas questões, mais um tópico, resolve mais questões. Tranquilo? Vamos para o conteúdo, que é o que interessa. Se você não se inscreveu ainda no canal, quiser estar acompanhando vídeos para o concurso da Embrapa e futuramente vídeos voltados a essa área, a essas áreas agrárias, esse canal ele vai ser constantemente alimentado com esse tipo de aula, principalmente voltadas a concursos. Então vamos que vamos, a gente começa aqui no tópico número 12, tópico de vedações gerais. E ele traz o seguinte: o tópico 12.1 ele traz a primeira vedação geral, que é praticar qualquer ato que atente contra a honra e a dignidade de sua função pública, os compromissos éticos assumidos nesse código e os valores institucionais. Você vê que o primeiro ponto aí já faz jus, né, ao nome das vedações gerais, uma vedação extremamente geral. O tópico 12.2, ele traz que é uma vedação apoiar ou ter participação em qualquer ação, qualquer ações que atentem contra a ética, moral, honestidade e dignidade da pessoa humana, ou vincular seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Hoje a gente sabe que é muito comum casas de aposta, aplicativos de aposta. Eu não sei qual a legitimidade, né, dessas organizações, mas nós já vimos que alguns desses, né, são realmente jogos de azar e no caso de um agente da Embrapa, segundo o Código de Ética, você não pode ter seu nome vinculado a um empreendimento desse de cunho duvidoso, né? Eu não estou falando que todas as casas de aposta ou aplicativos de jogos são de cunho duvidoso, mas a gente já viu que muitos desses são sim, tá? Então vamos para frente. Item 12.3. Praticar ou compactuar por ação ou omissão, direta ou indiretamente, em ato contrário à ética e ao interesse público, mesmo que tal ato observe as formalidades legais e não cometa violação expressa à lei. Aí, gente, é aquela coisa, nem tudo que é legal é moral. Isso é mais ou menos isso o que esse ponto, né, o que esse tópico está querendo trazer. Ao 12.4. Negligenciar intencionalmente ou empregar erroneamente os procedimentos adotados pela Embrapa, causando prejuízo à instituição. Ao próximo. Ser conivente com infração ou ilegalidade de outro empregado, colaborador ou parceiro da Embrapa. Você vê que essas primeiras vedações, as vedações gerais, são coisas bem amplas, né, relacionadas ao comportamento geral do empregado dentro da instituição,
apoiar ou ter participação em qualquer ação que atenta contra a ética, praticar atos que atentam contra a honra, a dignidade, né? São assim vedações gerais, né? Generalistas. Vamos para a próxima. Olha só, utilizar meios ilícitos ou contrários às normas e orientações da Embrapa, na busca de notoriedade para si, para sua equipe, para sua unidade ou para terceiros. Quando você lê uma vedação dessa, de maneira geral, você já identifica que é uma vedação, né? Porém, você tem que buscar esse cunho mais generalista para que você possa distinguir essas vedações das próximas que a gente vai ver. Essa primeira parte é a mais chatinha, porque são muitas vedações e tem esse âmbito, né, mais geral. Às vezes você lê a vedação e não entende muito bem o que está sendo trazido. Mas nas próximas vocês vão ver que, e quando a gente resolver questões sobre esse tema aqui, a gente vai ver que vai ficar bem mais claro, tá? Ou a próxima, 12.7. Discriminar colegas de trabalho, superior, subordinado, ou demais pessoas com quem se relacionar em função do trabalho. Em razão de quê? De preconceito, distinção de etnia, cor, gênero, orientação sexual, nacionalidade, enfim. Qualquer tipo de preconceito, né? Outra vedação, 12.8. Adotar conduta ofensiva que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil ou com intimidação. De maneira geral, é aquele cara rabugento, né? Cara grosso, o malvado da empresa, né? A 12.9. Praticar violência ou agressão de qualquer natureza nas dependências da Embrapa ou fora delas. A gente vê que as vedações elas são óbvias. A questão é só identificar onde é que elas estão pontuadas. Praticar assédio moral ou assédio sexual. Claro que são vedados. A gente viu isso nas primeiras aulas, né? O 12.12. Manifestar-se em nome da Embrapa quando não expressamente autorizado. Ou emitir opinião pessoal ou política, associando a imagem da instituição. Por exemplo, está tendo uma entrevista na rua, está tendo uma reportagem na rua, aí você passou lá, foi chamado para fazer uma entrevista, e aí você chega e se identifica, olha, eu sou funcionário da Embrapa e eu acho isso, acho aquilo, sem autorização da Embrapa para expressar, né, sua opinião pessoal, política, e associando a imagem da instituição. Esses próximos dois pontos, 12.13 e 12.14, a gente tem que ver com atenção, porque ele fala o seguinte: divulgar resultados de pesquisa em prejuízos de processos de proteção do conhecimento, e o 12.14 é divulgar informações resguardadas por legislações específicas. Por que eu estou falando isso? Lá na frente tem outro tópico que fala sobre divulgar informações também, certo? Só que é outro tipo de informação. Aqui nas vedações gerais é divulgar resultado de pesquisa em prejuízo de processo de proteção do conhecimento e divulgar informações resguardadas por lei, por legislação, tá bom? Guardem isso, lá na frente a gente vai ver outras vedações relacionadas à divulgação. Vamos lá, não desiste não, tá acabando. Encaminhar em nome da Embrapa a órgãos de fomento suporte e financiamento, cartas consulta, pré-proposta ou proposta de trabalho que não tenham sido submetidas e aprovadas pelas instâncias competentes. Ao 12.16, utilizar sistema de canal de comunicação disponibilizado para a Embrapa para a prática de atos ilícitos. Aí você vai pegar a internet da Embrapa, você vai pegar a linha de telefone da Embrapa para praticar atos ilícitos. Claro, essas vedações são óbvias, como eu já disse algumas vezes aí, mas a gente tem que identificar onde elas estão pontuadas, em qual tópico, tudo bem? Vamos lá. Tá acabando, penúltimo slide, antes das questões. Utilizar recursos da Embrapa ou seu patrimônio para o apoio de partidos políticos ou campanhas. Nossa, gente, é claro, é óbvio, né? Que você não pode fazer isso. Retirar da Embrapa, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro, tecnologia, isso é peculato. Peculato, né, gente? 12.19. Praticar usura em qualquer de suas formas. Gente, a usura é um tipo de agiotagem. É emprestar dinheiro a juros.
É algo nesse sentido, certo? Então, praticar usura em qualquer de suas formas. Você não pode praticar usura sendo agente da Embrapa, né? Ou de qualquer forma, você não pode praticar usura sem estar legalmente autorizado. Promover práticas que coloquem em risco o meio ambiente. Permitir o acesso de pessoas estranhas às dependências internas da Embrapa sem justificativa, sobretudo às instalações de acesso restrito. Claro, né, gente? É uma empresa de pesquisa, existe o sigilo. Comercializar produto ou permitir a comercialização de produtos dentro da Embrapa. Sabe aquela revistinha da. Não sei nem se eu posso falar marca, mas assim, aquela revistinha da Avon, revistinha da Tupperware, sabe? Tem aquela moça que vende o brownie, que vende a trufa. Não pode fazer esse tipo de comercialização dentro das dependências da Embrapa. Portar arma branca ou arma de fogo nos locais de trabalho, salvo no exercício de função de vigilância ou segurança. Claro, né, gente? Olha o último slide aqui para a gente começar as questões. Praticar jogos de azar dentro de qualquer recinto da Embrapa, ou mesmo externamente quando identificado como empregado ou colaborador. É você estar fardado com a farda da Embrapa, com um crachá, e aí vai ali na casa de jogos, formalmente identificado como um empregado da Embrapa. Não pode, né, gente? Apresentar-se embriagado sobre o efeito de qualquer drogas ilícitas no ambiente de trabalho ou fora dele, em situações que comprometem a imagem profissional, por via reflexo, claro, a institucional. Também não pode, né, gente? Então, gente, a gente acabou de ver aqui 25. Por isso que eu falei que essa parte aqui inicial, esse primeiro tópico, era mais chatinho, porque é mais maçante, né? É muito tópico, são muitas vedações. Mas todas que a gente viu aqui estão relacionadas a vedações gerais. Tudo bem? A gente vai fazer uma série de questões agora sobre esses tópicos. Vamos lá. Vamos lá, vamos para a primeira. Quem quiser ver as 20 anteriores, está nos vídeos 1 e 2, hein? Questão 21 traz o seguinte, está tipificada no rol de vedações específicas desse código de conduta a de um empregado vincular seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. A gente falou sobre isso, né? As casas de jogo de azar. Realmente é vedado o empregado vincular seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Porém, não está tipificado no rol de vedações específicas, nem tem esse rol. É um rol de vedações gerais, né? A gente acabou de ver 25 tópicos sobre vedações gerais. Então, questão errada, a primeira. Esse é o tipo de questão que eu acredito que poderia ser elaborado nesse tópico, tá? Lógico, outras questões também que a gente vai ver. Vamos para a próxima. Questão 22. As práticas de assédio sexual e moral encontram-se tipificadas no rol de vedações gerais desse Código de Conduta. Aí ficou fácil, né? A gente viu lá no slide 2 o rol de vedações, nos rol de vedações, né? Vedação número 12.10 e 12.11, é vedado praticar assédio moral e assédio sexual. Questão correta. Vamos para a próxima. Questão número 23. Segundo o Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa, de maneira geral, a prática de usura é vedada. Porém, existem algumas formas em que a norma autoriza tal prática na empresa. Gente, a gente viu que a usura é um tipo de agiotagem, né? Emprestar dinheiro a juros abusivos, muitas vezes, né? E que está tipificada, né, como uma vedação geral. Não pode prática de usura. Mas a gente viu em algum lugar que existem formas em que a norma autoriza tal prática na empresa. Vamos ver como a usura está tipificada na norma. Não. A norma simplesmente traz praticar usura em qualquer de suas formas. Não traz que existem algumas formas em que pode ser autorizada. Beleza? Questão errada, vamos para a próxima. Questão número 24. O exercício de comercialização de produtos. Olha lá, ó, lembra da trufa, lembra da revista da Avon. Comercialização de produtos na dependência da Embrapa é vedado, salvo em casos em que a direção-geral do setor autorize tal prática. E aí, o que vocês acham? Se o coordenador do setor lá disser, né, ó, pode vender tuas trufas aí, pode passar a revista aí no horário de trabalho, para os funcionários comprarem. Será que pode mesmo? A gente não viu isso, né, gente?
A única coisa que o tópico traz é vedado, está dentro das vedações gerais, comercializar produto ou permitir a comercialização de produto dentro da Embrapa. Tá? Não fala nem em nenhum momento que alguém pode autorizar ou desautorizar essa venda. Tudo bem? Então vamos para o próximo tópico agora, que são as vedações relacionadas a conflitos de interesse. Os próximos tópicos agora começam a ser menores, né? Então a aula vai fluir agora com mais dinamismo. Tudo bem? Vamos ver. Relacionado a conflito de interesse, gente, é o seguinte: existe o interesse coletivo, institucional, na verdade, da Embrapa, e existe o interesse pessoal. E não pode haver esse conflito de interesse na execução das atividades quando o agente está na Embrapa. Tudo bem? E são esses os conflitos que não podem ocorrer. Então, são vedados. Vamos ver quais são essas vedações. Ó. Exercer atividade incompatível com as estabelecidas no contrato individual de trabalho. Bom, você teve um contrato para trabalhar na Embrapa, você vai fazer outras atividades? Não. Conflito de interesse. Manter atividade paralela, que afeta o seu desempenho dentro do horário de trabalho. De maneira geral, dependendo do cargo, a dedicação deve ser exclusiva, mas existem cargos que não têm dedicação exclusiva. E aí, às vezes, o empregado tem um comércio, né, não no nome dele, mas no nome de outra pessoa, e aí fica atendendo telefone no horário de trabalho para resolver coisas da empresa que tem por fora, certo? Não pode, conflito de interesse. 3.3. Prestar serviço de consultoria ou assistência técnica administrativa em atividades externas concorrentes com as exercidas na Embrapa, ressalvada a permissão prevista em lei. Praticar atos que caracterizem concorrência desleal com a Embrapa, ressalvada permissão prevista em lei. Nesses casos que tem a ressalvada permissão prevista em lei, fiquem atentos, né, porque a questão ela pode trazer que é vedada de qualquer maneira, certo? Em todos os casos. Então fiquem atentos nesses tópicos aí, tá? Nessas vedações. Para frente, 13.5. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada. Olha o que a gente viu lá nos tópicos sobre vedações gerais. Lá falava que era vedado fazer divulgação de resultado de pesquisa e de informação resguardada por lei, por legislação específica. Aqui é divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiro obtido em razão das atividades exercidas. Sabe como isso acontece muito? No mercado financeiro. Às vezes tem uma informação de que no dia seguinte a empresa vai vender ações ou vai comprar ações, né? Então, fazendo uso dessa informação privilegiada, eu consigo vender ou comprar ações antes, né, da empresa fazer esse comércio, e aí eu consigo ganhar mais dinheiro, entendeu? Então, não é permitido divulgar ou fazer uso dessas informações, tudo bem? Próximo, exercer atividade que implique a manutenção de relação de negócio com pessoas físicas ou jurídicas que têm interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe. Famoso uma mão lava a outra, né? Não pode. Por fim, é vedado atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesse privado nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, por qualquer dos poderes, Estado, Distrito Federal e município. Como isso aqui acontece? Por exemplo, eu sou um pesquisador da Embrapa e aí eu conheço alguns pesquisadores, ou um pesquisador, ou um funcionário, né? Um servidor lá da Universidade Federal do Estado X. E aí o meu filho, ele estuda lá. Só que ele está com alguns problemas em conseguir umas horas complementares, ou um histórico, está demorando. Aí eu uso, né, a minha influência, eu chego lá e digo, ó, fulano, a gente se conhece, né? Será que você não poderia... Estou falando com um outro servidor, né? Eu estou atuando como um procurador, né? Um procurador do meu filho. Eu falo para esse outro servidor, servidor da Universidade Federal, será que você não poderia agilizar a elaboração da certidão, né? A elaboração do histórico que meu filho está precisando? Mais ou menos isso, tá? Não pode. Vamos para frente, vamos de questão. Questão 25 traz o seguinte: praticar atos que caracterizem concorrência desleal com a Embrapa é vedado de todas as maneiras. Olha só, pedi para vocês se atentarem a isso. Quando o tópico falava
que existem ressalvas de acordo com a lei, né? Esse aqui é um dos tópicos, tá? Praticar atos que caracterizem concorrência desleal com a Embrapa não é uma vedação absoluta. Existem formas, né, em que há ressalvas permitidas em lei, que é o que traz aqui o tópico 13.4. Praticar atos que caracterizem concorrência desleal com a Embrapa, ressalvada permissão prevista em lei. Então, é vedado praticar esses atos, salvo permissão quando a lei permitir. Tudo bem? Então, questão errada. Vamos para a próxima. Questão 26. Vamos lá, 26 traz o seguinte. A vedação abaixo está tipificada no rol de vedações gerais do Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiro, obtida em razão das atividades exercidas. Nós vimos o seguinte, lá no rol de vedações gerais existem 2 divulgar de informações, né? Quais são as informações que não podem ser divulgadas segundo as vedações gerais? Divulgar informação relacionada a projetos e pesquisas, né, que ainda não estejam autorizados, ou divulgar informações resguardadas por lei, resguardadas por legislação específica. Essas 2 estão lá nas vedações gerais. Nas vedações relacionadas a conflito de interesse, ela traz esse divulgar aqui. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio de terceiro, obtida em razão das atividades exercidas. Aqui é aquela questão do mercado financeiro, né, da venda de ações. Tudo bem? Então, gente, questão errada. Olha o que o tópico traz, né? Vedações relacionadas a conflitos de interesse. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiro obtido em razão das atividades exercidas. Tudo bem? Qual é o erro da questão? Não está tipificada no rol de vedações gerais, mas sim no rol de vedações relacionadas a conflitos de interesse. Gente, se essas aulas estiverem ajudando vocês de alguma forma, deixa um like aí para fortalecer, tudo bem? Comenta com algum tema de interesse do cargo de vocês, do cargo que você que está pleiteando. Os próximos vídeos eu vou fazer relacionados a temas dos conteúdos complementares e específicos, tudo bem? Vamos para a próxima. Próximo tópico. Vedações relacionadas a nepotismo. Nós vimos o que era nepotismo nas aulas anteriores, né? Nepotismo é indicar um familiar, né, um parente até terceiro grau, em linha reta ou colateral, para ocupação de cargo em comissão, né, ou função de confiança. Tudo bem? Então, existem vedações relacionadas a nepotismo. Vamos ver quais são elas. 14.1. Utilizar de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes, ou levar outra pessoa a indicá-los, seja por vínculo de consanguinidade ou afinidade, em violação às garantias constitucionais de impessoalidade administrativa. A gente viu isso, né? 14.2 é vedado ter ascensão funcional direta sobre cônjuge, ou seja, você não pode ser o chefe do seu cônjuge. Tudo bem? Próximo, contratar sem licitação pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, que seja familiar de detentor de carga em comissão ou função de confiança. Como é que isso aqui funciona, gente? É contratar a empresa de um servidor, no caso de um empregado, sem licitação. Tudo bem? Vedação relacionada a nepotismo. Para frente, questão. Questão 27 traz o seguinte: não há tipificadas no Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa vedações voltadas à prática de nepotismo. Bom, a gente acabou de ver que tem sim, né? Mas eu trouxe essa questão para o seguinte: daqui a algum tempo, antes da prova, você pode pegar essas questões, fazer um simulado, né, com todas essas questões, e assim, não fica tão fresquinho na cabeça como na hora que a gente está resolvendo as questões, na hora que a gente está vendo a aula, né? Então, para vocês lembrarem que há, sim, vedações relacionadas à prática do nepotismo, eu trouxe essa questão, tá? Então, questão errada. Há, sim, tipificados nesse Código de Conduta, vedação voltada à prática de nepotismo. Tranquilo? Próxima questão, 28. Utilizar de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes é vedado segundo esse código. Correto, né, gente? Prática de nepotismo. Não pode. Está tipificada
dentro desse código entre as vedações relacionadas a nepotismo. Né? Utilizar de sua posição para poder nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes. Tranquilo? Questão tranquila, questão correta. Vamos para frente. Olha só, vedações relacionadas a presentes, brindes e eventos. Nós vimos a diferença entre brinde, presente, né? Que o presente, na maioria das vezes, tem valor comercial e o brinde não tem valor comercial. Você não pode receber presente, o brinde você, dependendo da lei, dependendo do tipo de brinde, você pode receber, tá bom? Então, gente, é vedado pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber de terceiro qualquer tipo de ajuda financeira que excedam os valores permitidos por lei. Brinde, gratificação, prêmio, comissão, enfim. Você não pode receber bens, certo? Você não pode receber valores comerciais, tudo bem? Você pode receber um brinde e de acordo com a legislação, tá? É vedado também aceitar patrocínio de qualquer tipo de despesa para congresso, feira, ou qualquer outro evento, incluindo passagem aérea, hospedagem, de instituição financeira, fornecedor, prestador de serviço, ressalvados os autorizados pela Embrapa, tá? Então não é uma vedação absoluta, tudo bem? Existem casos em que você pode receber esse tipo de patrocínio. Vamos para a questão. Olha só, a questão 29 traz o seguinte: aceitar o patrocínio de qualquer tipo de despesas para congressos, feiras ou qualquer outro evento, incluindo passagens aéreas e hospedagens de instituições financeiras, fornecedores e prestadores de serviço, é vedado em todos os casos. Quando a gente acaba de ver o conteúdo, fica fácil, né, gente? Mas não é vedado em todos os casos. A gente viu que existem casos que podem ser autorizados pela Embrapa, né? Então, questão errada, questão 29. Vamos para frente, gente. Vedações relacionadas à internet, incluindo mídias sociais. Bom, como a aula já está bem avançada no tempo, eu vou ver aqui os principais tópicos com vocês e o restante, vocês pausem o vídeo, leiam e aí a gente passa logo para as questões, tudo bem? Olha só, o tópico 16.1, é vedado prejudicar o rendimento do trabalho em razão do uso não apropriado de internet. É aquele funcionário, aquele empregado que passa o dia todo vendo vídeo no TikTok, no Kawaii, enfim, vídeos, não só esse tipo de vídeo, né, mas qualquer outra coisa fazendo na internet que prejudica o rendimento do trabalho. Esse tópico 16.2 traz o seguinte, né, você utilizar os recursos digitais da Embrapa para fazer coisa ilegal, né, utilizar a internet da Embrapa, os computadores da Embrapa para armazenar coisas ilegais, né? Outro tópico importante, esse 16.6, utilizar a correspondência institucional, eletrônica institucional para administração de contas pessoais em mídias sociais. O que é isso, gente? É você utilizar o e-mail da Embrapa para criar perfil em rede social. Tem que ser corajoso, né? Porque apesar de ter o sigilo, né, a criptografia, é possível que um colega da instituição ele possa ter acesso a essas coisas, né, essas suas mídias sociais. Então tem que tomar cuidado, né? Não pode. Então vamos para frente, vamos para a questão. Vocês pausem aí, leiam os demais tópicos, né? Todos esses tópicos de vedação relacionados à internet, né, incluindo mídias sociais, eles estão relacionados a essas coisas. Todos falam de internet, falam de mídia social, falam de armazenamento. É fácil de vocês memorizarem, tudo bem? Para frente, olha a questão 30. É permitido, segundo o Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa, utilizar correspondência institucional para administração de rede social pessoal. Será que eu posso pegar o e-mail da Embrapa lá, fulano@embrapa.br, para fazer o meu perfil no Instagram? Não, né, gente? A gente acabou de ver que é proibido, é vedado esse tipo de prática. Tranquilo? Vamos para frente. Últimas vedações específicas dos gestores. Vou trazer esses dois primeiros tópicos aqui como principais, que é induzir os empregados direta ou indiretamente a deixar de cumprir as leis, as normas e os regulamentos internos e externos da Embrapa, e desviar membro de sua equipe para atender interesse particular. É aquela coisa, você como empregado está empenhado em suas funções de rotina, e aí seu chefe chega, né, seu gestor chega e diz, para o que tu está fazendo aí, tem que fazer isso daqui, porque é para fulano de tal é o prefeito, fulano de tal é o governador, a gente precisa agilizar esse processo dele aqui, certo? Não pode desviar membro da equipe para atender interesse particular, tudo bem?
Vocês parem o vídeo aí, leiam os próximos tópicos e a gente vai para a questão. Questão 31 traz o seguinte: o Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa traz situações em que é permitido ao gestor desviar membro de sua equipe para atender interesse particular. De maneira nenhuma, né, gente? A gente acabou de ver que é uma vedação específica dos gestores. Induzir os empregados, direto ou indiretamente, a deixar de cumprir as leis, normas e regulamentos internos e externos da Embrapa e desviar membro da sua equipe para atender interesse particular. Tranquilo? Então, questão errada, gente. Bom, gente, a gente já está bem avançado no tempo, eu só consigo ficar até 30 minutos aqui com vocês, senão a plataforma ela derruba o meu vídeo. Não a plataforma do YouTube, né, mas a plataforma onde eu estou gravando. Se essas aulas estão servindo para vocês, gente, deixa o like, se inscreve aí, compartilha com alguém que esteja também estudando para esse concurso da Embrapa. Eu encerro por aqui. As próximas aulas a gente vai ver conhecimentos complementares e conhecimentos específicos. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.